falar sobre o imposto de renda em renda variável. Então, a responsabilidade é tua. Ok, Luiz Fernando, então eu sou responsável. O que eu faço? Você tem duas situações muito claras, ok? Muito claras. Então, a empresa, ela tem um monte de situações para resolver. Entre eles, o imposto de renda dos funcionários. Nós, investidores, só temos duas situações muito claras para que nós possamos efetivamente entender, cuidar e ter zelo para essas informações. E o que é ter zelo? Eu tenho que salvaguardar a documentação que vai comprovar, mas isso nós vamos falar no decorrer da nossa conversa. O investidor tem que entender que ele tem como responsabilidade o pagamento mensal e a declaração anual. São duas situações completamente diferentes e que muitas das vezes as pessoas se confundem. Quem entra na Bolsa de Valores está começando a conhecer a questão do imposto de renda, se confunde. Posso pagar tudo no final do ano? Eu preciso declarar todos os meses? Então são situações completamente diferentes que você precisa entender. Pagamento, ele é mensal, o que significa que todos os meses, de janeiro a dezembro, você deve realizar o pagamento. Quando que eu pago? Quando eu tenho lucro. Como é que eu encontro lucro? Calma, nós vamos chegar nesse momento. Mas nós temos que entender que eu tenho a obrigação do pagamento mensal. Vamos trazer para a declaração anual. Essa é a segunda obrigação. Então eu vou fazendo o meu trabalho de janeiro a dezembro, encontrando, calculando, registrando, guardando documentação, encontro o meu lucro, gero a guia, faço o pagamento, documento todo esse trabalho de janeiro a dezembro, para que no próximo ano, mais precisamente sempre no período de março e abril de cada ano, para que eu possa cumprir com a minha segunda obrigação, que é a declaração do imposto de renda. Então, apura-se mensal. Apurar nada mais é do que fazer cálculos matemáticos para encontrar um resultado, para encontrar um imposto devido. Feito isso, gero a guia de recolhimento da Receita Federal, também conhecida como DARF. A DARF, ela é um título financeiro que tem vencimento. E todo título financeiro que tem um vencimento, quando eu não cumpro com aquele vencimento, o que acontece? Tem acréscimos legais, multa e juros. Então aqui eu já consigo defender conceitualmente que a apuração e o pagamento do imposto ele é mensal, porque todos os meses eu tenho que gerar uma guia de recolhimento, ele tem vencimento e se eu não cumprir, eu vou pagar multa e juros. O vencimento da DARF, sempre no último dia do mês subsequente. Luiz Fernando, mas eu tenho que apurar mesmo que eu tenha um prejuízo? Aqui tem um fato importante. O imposto de renda sempre é sobre o lucro. Por isso que nós temos que fazer a apuração, por isso que nós temos que encontrar o resultado. O resultado é o lucro. Este lucro vai ter incidência do imposto de renda. Prejuízo tem incidência do imposto de renda? Não tem, mas eu preciso fazer da mesma forma. Porque daí tem uma outra situação que nós vamos conversar mais pra frente. Acalma seu coração que daqui a pouco a gente chega. Para que eu não jogue tantas informações ao seu colo e você acaba se perdendo um pouquinho. Nesse primeiro momento, esse início de conversa, nessa primeira situação que eu estou apresentando, você tem que entender que quando você vai para a Bolsa de Valores, você tem uma responsabilidade com a questão tributária e essa responsabilidade incide em dois trabalhos em que você tem que apurar e encontrar o resultado mensalmente, ou seja, apuração mensal, pagamento mensal, e depois eu vou declarar esse imposto anualmente. Pago mensal, declaro anualmente. Nós vamos conversar um pouco mais nos próximos vídeos, em que nós vamos falando sobre, vamos desmembrar mais isso. Entenda, investidor, responsabilidade tua, pagamento mensal, declaração anual.